Irmãos, nós viemos aqui para buscar a face do Senhor e para louvá-lo, porque Ele é digno de toda glória e de todo louvor. Foi o Senhor que te criou, foi o Senhor que te salvou, é Ele que te sustenta, Ele é a força que te faz prosseguir, Ele é o teu resgatador, Ele é aquele que recolhe tuas lágrimas e te devolve o sorriso. Então vamos adorá-lo. Até Jesus nascer, os descendentes de Abraão eram cativos em suas terras por 700 anos. Passados 4 séculos, desde que o último profeta de Israel havia falado, os fariseus mantinham a lei. E com isso o coração do povo, o coração espiritual do povo de Deus esfriava pouco a pouco. O ritual era mais importante do que a realidade. Então o povo dizia: onde está Deus e suas promessas? Não haverá um Messias? Haverá mesmo? Quando ele vem? Emanuel.
para nos resgatar estava prestes a ser revelado, de tal maneira que não poderia ser ofuscado. Uma multidão de anjos enviada dos céus e cruza a atmosfera terrestre em direção ao seu destino, o coração da terra prometida. Agora eles podem ver as montanhas em volta da antiga cidade de Davi. Glória! A canção nasce in excelsis Deo. Anjos cantam lá no céu, já nasceu o Redentor. Pelos montes se ouviu a celestial canção, dando glória, dando glória, dando glória, em excelsis Deo.
viram o bebê, se prostraram e o adoraram. E nós fazemos isso nessa noite, com as nossas vidas. Nós ofertamos ao Senhor. Nós te adoramos, Deus. Podemos sentir aqui, prostrados perante a ti, Messias és o Queremos te ofertar a vida em teu altar, pois santo és, grande Senhor, queremos te adorar. Senhor, queremos te adorar.
Toda tribo e língua reconhece a bondade do Senhor. É a linguagem universal. Uma simples palavra. Aleluia! Aleluia! É a canção que Pedro trouxe para o mundo inteiro cantar. Aleluia para o novo rei. Aleluia, sempre cantarei. Esperança e vida nele achei. Aleluia, aleluia. Aleluia, paz aos homens bons. Aleluia, Cristo é Senhor. Nasceu hoje nosso Salvador. Aleluia. Ao pensar que sozinho estou e a fé acabou, Jesus chegou. Oh, sim, chegou. Aleluia. Aleluia. Quando a dor invadiu meu ser, em desespero eu quis morrer. Chegou, Jesus chegou. Aleluia. Oh, oh, aleluia. Aleluia para o novo rei. Aleluia. Aleluia, sempre cantarei. Esperança. Esperança e vida nele achei. Aleluia. Aleluia. Aleluia, paz aos homens bons. Aleluia, Cristo é Senhor. Nasceu hoje. Nasceu hoje nosso Salvador. Aleluia. Cair do jardim rompeu a amizade entre Deus e eu, Jesus. Oh, sim, chegou. Aleluia. Aleluia. Toda a terra se dissipou quando o lindo bebê chorou. Oh, sim, Jesus chegou. Aleluia. Vou cantar aleluia ao Senhor da glória. Aleluia para o Rei dos Reis. Aleluia é o som da vida. Vem cantar também. Aleluia. Aleluia para o novo rei. Aleluia. Aleluia, sempre cantarei. Esperança. Esperança e vida nele achei. Aleluia. Aleluia. Aleluia para os homens bons. Aleluia, Cristo é Senhor. Nasceu hoje nosso Salvador. Aleluia. 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 Irmãos, nessa noite, com muita alegria, estão conosco também pastor Osvaldo e irmã Rosângela. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Vamos agradecer a Deus com palmas pela vida deles. Glória a Deus. Toda glória ao Senhor. Que o Senhor os abençoe. Pastor Osvaldo nos trará a palavra nessa noite.
Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se multipliquem sobre as nossas vidas nessa noite. Eu quero também louvar a Deus pela vida do coral, pela vida dos irmãos. Obrigado porque a apresentação de vocês também trouxe grande enlevo espiritual para nós. Que Deus continue abençoando e usando as suas vidas também como instrumento. É muito bom estar aqui de volta, irmãos, para que juntos nós possamos honrar ao Senhor com as nossas vidas. E é sempre muito bom ter essa oportunidade de voltar aqui em Macaé. É um lugar onde a gente se sente em casa realmente, porque pastor Reginaldo e Fatinha são pessoas muito queridas no nosso coração, e a gente sempre tem muita alegria de estar com eles, e estar na igreja também faz parte, né, dessa comunhão. Então que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus possa falar aos nossos corações, amém? Eu convido você a abrir comigo a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 10. Eu até abri a minha Bíblia aqui, mas eu vou ler na versão de vocês, então, na NVI. Hebreus capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, estes sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, dia após dia. Todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Só até aí por enquanto. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe no decorrer da nossa exposição aqui, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ó Deus, que nos permitem ter as Sagradas Escrituras diante de nós, na nossa língua materna, de tal maneira que nós podemos compreendê-la. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de podermos ter liberdade para cultuar ao Senhor. Nós te agradecemos porque viemos aqui sem sermos molestados ou impedidos por qualquer razão. Nós te damos graças, enfim, por tantos benefícios com os quais o Senhor nos tem agraciado diariamente e nos permitido também te servir, apesar da nossa fraqueza, da nossa limitação. Agora te pedimos, Senhor, usa-nos para transmitir a tua palavra à tua igreja reunida aqui. Dá-nos, ó Deus, ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós,
e ajuda-nos também para que nós possamos compreender com clareza e colocar em prática as lições obtidas nessa noite. Nós te pedimos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Então, como já dissemos, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que vocês possam acompanhar à medida que nós formos avançando aqui com o texto, ok? Então, deixa eu só... Muito bem. Eu quero começar com uma pergunta. Quando você olha para o futuro, diante de tudo que a gente tem vivido no mundo de hoje, diante de tudo que nós temos visto e ouvido, quando você olha para o futuro, o que é que você vê? Que futuro você imagina para você, para seus filhos, para seus netos, para sua descendência, enfim? Você olha para frente com esperança, né? O pastor Reginaldo já falou aqui sobre esperança. Eu acho que é uma coisa que hoje se tornou a mais importante de todas, porque de tudo que a gente precisa, diante de tudo que nós temos vivido, eu acho que a esperança é a coisa mais importante, porque tem faltado esperança neste mundo. Eu não estou falando de otimismo, não. Otimismo é aquela capacidade de acreditar que tudo vai dar certo, né? Que no fim tudo vai dar certo. Isso é otimismo. Mas a esperança é muito mais do que otimismo. A esperança é algo que nos leva a entender que mesmo que as coisas não deem certo, nesse momento agora que nós estamos vivendo, elas também fazem parte de um propósito maior de Deus para o nosso bem. Isso é esperança. É muito mais do que otimismo, porque o otimismo para no momento em que as coisas não dão certo, mas a esperança segue adiante. E ela entende que Deus sempre faz o que é melhor, sempre faz o que é bom, porque Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Então, irmãos, a esperança é algo essencial para nós, não é? Porque se nós não tivermos esperança, o que nos resta é uma apreensão ansiosa e angustiada do futuro que nos espera. Então, por isso, eu espero que nessa noite nós possamos, através da palavra de Deus, enxergar um futuro que está além do que nós podemos ver e ouvir, um futuro que está além do que nós podemos apreender com a nossa capacidade intelectual, com a nossa mente, né, com os nossos olhos físicos, com os nossos ouvidos, está muito além de tudo que nós podemos conceber. Então, o nosso mundo vem se alinhando rapidamente para um desfecho trágico do ponto de vista humano, humanamente falando, é o que nós estamos vendo. Nós não sabemos quanto tempo vai levar para isso acontecer, mas sabemos que tudo vem se alinhando muito rápido, não é? E que é só uma questão de tempo. Agora, o autor aos Hebreus, ele é um especialista em demonstrar aos crentes como a história humana se desenrola, tanto nos seus momentos bons quanto maus, tanto nos momentos felizes quanto nas adversidades. Todos esses momentos se desenrolam dentro de um propósito bem maior, que é o plano salvífico de Deus. Deus tem um plano para salvar esse mundo. Não o mundo como um todo, mas todos aqueles que creem em Cristo, que vêm ao Senhor, que entregam a sua vida a Cristo, também recebem essa esperança, esta certeza, esta convicção. E o autor aos Hebreus nos mostra como a esperança cristã é tão essencial para que nós possamos viver neste mundo mau que nos cerca, não é? Tendo em vista sempre esse propósito eterno de Deus e ajustando o nosso foco, a nossa lente, as nossas ações e reações, não é? Aquilo que nos sobrevém, sendo bom ou mal, sempre à luz dessa convicção. E é por meio da leitura da palavra de Deus que nós encontramos as diretrizes dessa revelação. Então, irmãos, nesse sentido, o autor mostra para nós que a vinda de Cristo ao mundo e a obra que Ele realizou funciona como uma espécie de senha de acesso. Hoje a gente precisa de senha para tudo, não é? Então, Jesus vem ao mundo e a revelação de Cristo ao mundo é um acesso à revelação que Deus tinha a mostrar ao mundo através da sua palavra. Então,
Em outras palavras, sem Cristo não é possível entender o sentido pleno, né, e muito menos o sentido real ou o valor real daquilo que nós lemos na Bíblia. Cristo é a nossa lente. O leitor dessa carta pode encontrar aqui sempre uma declaração taxativa desde o início. Se você voltar lá no primeiro capítulo da carta aos Hebreus, você vai encontrar já no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, a seguinte declaração: tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, hoje Ele nos fala por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, tudo e todas as formas que Deus usou para falar no passado ganharam sentido pleno, relevância, né, e também compreensão a partir do momento em que Cristo veio ao mundo. Então, irmãos, esta verdade vale para nós, assim como valia para eles lá no tempo em que o texto foi escrito, foi proposto para eles. Então o autor inicia o capítulo 10, demonstrando o seguinte: ele quer mostrar que a encarnação de Cristo, que envolve o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão, é em si uma nova pregação sobre antigos conceitos, não é? Ela funciona como uma lâmpada muito mais potente, que ilumina os pontos da lei de Moisés e da antiga aliança, que haviam ficado obscuros até a primeira vinda de Cristo ao mundo. Eu não sei quantos aqui gostam de ler o Antigo Testamento, mas tem muita gente que não gosta. Eu conheci um senhor, ele já estava com muita idade, e por isso também a igreja relevava muita coisa, né? Quando ele dava as declarações dele, ele dizia: eu dou nota 0 para o Antigo Testamento, porque esse Antigo Testamento é muito duro, as palavras são muito duras, muito severas, mas o Novo Testamento eu dou nota 10, porque ele só fala de amor. Olha só, isso é o que, irmãos? Isso é incompreensão. E tem muita gente que não gosta de ler o Antigo Testamento pelas mesmas razões. Mas veja, irmãos, o Antigo Testamento foi o pavimento, foi o caminho. O Antigo Testamento foi o princípio da revelação que trouxe Cristo ao mundo. E o próprio Jesus dá testemunho disso, quando aqueles 2 caminhantes lá estão indo para Emaús, tristes, cabisbaixos, dizendo: poxa, nós pensamos que seria ele que iria resgatar Israel, mas agora já é o 3º dia desde que ele morreu e tudo se acabou, estando agora, restando para nós apenas a tristeza, a angústia de uma decepção, de uma frustração. Então, quando Jesus se revela a eles, não é? O que eles sentiram? O seu coração aquecido, a sua alma renovada, a sua esperança trazida de volta. Então, irmãos, o que esse mundo precisa não é de uma vacina potente contra todos os vírus que podem ainda surgir por aí. O que esse mundo precisa não é de uma capacidade administrativa por parte dos seus governantes que possa distribuir renda para tudo e para todos, porque, irmãos, tudo isso vai se acabar. O que esse mundo precisa, meus irmãos, é de Cristo Jesus. O que esse mundo precisa é de salvação, porque aquele mundo vindouro, que não se acabará, será um mundo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então esse é o caminho por onde os leitores de Hebreus são conduzidos, e ele deve também levar cada um dos seus leitores a ter essa mesma perspectiva, porque talvez já tenham perdido a confiança na suficiência de Cristo em suas vidas. Então eu quero dizer para você, meu irmão, Cristo é suficiente para você. Amém? Cristo é suficiente para você. E nós vemos aí então, quero pedir a você que agora olhe para o texto comigo, nos versos 1 a 9, que nós já lemos. Ele vai falar a respeito da lei, e ele vai dizer que a lei era uma sombra dos benefícios que haviam de vir, e ele mostra como isso é evidente, e também como isso é lógico e coerente, porque ele está dizendo aqui: se a lei pudesse ter aperfeiçoado, não é, a todos aqueles que nela se esperaram, né, se escudaram, se fortaleceram, não é, mantiveram nela a sua esperança, então os sacrifícios realizados no passado não teriam sido repetidos,
não teria havido essa recordação de sacrifícios. Mas a lei, os seus sacrifícios, os seus rituais, nada disso foi suficiente para redimir o homem dos pecados de uma vez por todas, e isso fica muito claro quando nós vemos que os sacrifícios eram sempre repetidos. Ou seja, ele procura o caminho da coerência para poder mostrar que o que ele está dizendo é real. Então, irmãos, inclusive antes de explicar o texto em si, é importante que fique claro para nós que quando o autor fala aqui da lei, ele não está falando da lei moral, ele está falando das leis cerimoniais. As ordenanças que Deus estabeleceu lá em tempos passados, que deveriam ser o norte para os sacrifícios. Quais sacrifícios, como seriam feitos, quando seriam feitos e por quem seriam feitos. Então é sobre essa lei que o autor aos Hebreus está falando. Então ele não fala aqui da lei como um todo, acima de tudo não da lei moral dos 10 mandamentos. Mas por que esse esclarecimento é necessário? Porque nesse capítulo, o autor afirma categoricamente a ineficácia da lei e mostra como e por que ela precisava ser aperfeiçoada. Então, lá no versículo 28, nós já vemos uma citação da lei moral, onde ele usa a lei como uma comparação para falar a respeito de Cristo também, mostrando que a lei moral continua em vigor, mas a lei cerimonial perdeu o seu valor, perdeu a sua razão, a sua razão de ser e a sua eficácia. Então ele está falando agora nesse capítulo que ela se tornou ineficaz, perdeu a sua função, porque ele agora vai mostrar que houve algo que aconteceu, um fato extraordinário que aconteceu, que tornou as leis cerimoniais dispensáveis. Não é? Então, tendo esclarecido isso, primeiro ele vai falar das cerimônias, dos sacrifícios e rituais, e é isso que ele vai chamar de lei, então, não é? Que eram praticadas no tabernáculo e depois no templo e serviram como sombra daquilo que Cristo faria também de um modo perfeito. E é interessante o fato de o autor usar aqui a palavra sombra para descrever o ritualismo do passado, não é? Em comparação a Cristo. Por que é interessante? Porque a sombra, irmão, só existe onde não existe luz. A sombra é a ausência da luz. Então, não sei se foi de forma intencional ou não, mas nas entrelinhas, nós podemos entender que o autor está afirmando duas verdades sobre Jesus. A primeira é que Cristo é a imagem real de tudo que foi revelado no passado. E a segunda é que só na luz de Cristo nós podemos enxergar o sentido real daquilo que a palavra de Deus diz. É basicamente isso que ele vai afirmar aí no versículo 1. A segunda coisa que o texto vai mostrar é que o fato dos sacrifícios terem o tempo todo a repetição, precisarem ser repetidos, deixa clara a sua ineficácia, ou seja, aqueles sacrifícios não eram suficientes em si mesmos, por isso, careciam de repetição para cumprir o seu papel em redimir o povo dos seus pecados. Meus irmãos, a gente percebe isso na prática todo dia em nossas vidas. Quantas vezes você já prometeu a Deus que não faria mais uma determinada coisa e você já quebrou essa promessa? Quantas vezes? Por que você quebrou as promessas? Porque a lei não pode nos justificar. A lei não pode nos trazer a capacidade de obedecer à vontade de Deus. O único que pode nos dar força e poder para isso é o próprio Cristo agindo em nossas vidas. Então, irmãos, com base nisso, ele começa a explicar o porquê das suas afirmações, e ele vai fazer a fundamentação aqui, citando a palavra de Deus. Não é? Se você olhar aí os versos 4 e 5, ele vai fazer uma afirmação dentro desses versos, né? E eu peço que você leia comigo aí, para a gente poder ir acompanhando de acordo com a exposição aqui. Versos 4 e 5, diz assim: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Ou seja, o que ele está citando aqui, irmãos? Ele está citando um texto lá do Antigo Testamento, né? Então, ele está usando a palavra de Deus. Depois, ele vai citar aqui o texto que fundamenta a sua afirmação, que é o Salmo 40, versículos 6 a 8, e depois também você pode conferir nos versos 5 até o 7,
onde ele também vai fazer a citação também de um texto do Antigo Testamento. Com isso ele afirma que Cristo falava por meio do salmista, não é? Ou seja, de acordo com o texto, é Cristo quem está falando por meio de Davi, e ele explica a si mesmo as palavras do Salmo 40. Hoje pela manhã, uma irmã veio perguntar para mim: pastor, por que as pessoas dizem que Jesus é filho de Davi? Jesus não é filho de José? E aí eu tive que gastar um tempinho ali para explicar para ela, não é, essa relação que existe na Bíblia, onde fulano é chamado de filho de Beltrano, que não é o seu pai, é o seu avô, ou o seu bisavô, até o seu tataravô, não é? Então, é toda uma questão de semântica e de significado que o texto bíblico vai sempre ligar àquela cultura, àquela realidade. Então, Jesus, aqui, ele é trazido também, né, como aquele que fala por meio de Davi, e muitas pessoas podem dizer: então, não foi Davi que falou? Sim, foi ele que falou, mas, sobretudo, as palavras de Davi vão encontrar sentido pleno na pessoa de Jesus. Então, o autor explica que o significado das palavras do salmista, né, aplicando aqui essa porção do Salmo 40, elas se referem à pessoa de Jesus. E o que é que ele afirma aqui, irmãos? Que as leis cerimoniais, tudo aquilo que foi oferecido no passado, se esvaziou quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. Então, quando Cristo vem, ele cancela a antiga aliança e estabelece uma nova aliança. E nessa nova aliança, assim como a antiga, deveria haver o selo do sangue. A diferença é que, neste caso, o sangue não viria do corpo de um animal, mas do corpo do próprio Cristo oferecido na cruz do Calvário. Com isso, não haveria mais necessidade da repetição de sacrifícios que era feito todo ano. Por quê? Porque em um único sacrifício, Jesus satisfez as exigências da lei para sempre. Não é? E mais, deste sacrifício o Pai se agradou totalmente. Por quê? Porque foi oferecido pelo Filho amado, no qual se encontra todo o prazer do Pai. Meus irmãos, a obra de Cristo por nós é tão maravilhosa, é tão gloriosa, é tão significativa, é tão profunda, é tão alta, é tão larga, que nós jamais vamos poder compreender todas as implicações disso. Mas o que nós podemos compreender é suficiente para nós glorificarmos a Deus dia e noite, ainda que as coisas não possam ir bem para nós. Depois, nos versos 11 a 8, o autor vai falar ainda que, além do propósito de demonstrar, né, o porquê Cristo é plenamente suficiente para nós, ele ainda vai acrescentar outro fato extraordinário nesse sentido. Ele mostra que Cristo não é só o sacrifício que nos redime de uma vez por todas, mas ele é ao mesmo tempo também o nosso mediador perfeito nessa nova aliança. E ele vai fundamentar isso com as palavras aí do verso 11 ao 18, se você acompanhar comigo aí você vai ver, verso 11 ao 18, aí nós já vamos avançar um pouquinho mais além da nossa leitura. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Louvado seja Deus. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Aleluia. Irmãos, você sabe quem é que está sempre recordando os nossos pecados? Ou é o diabo, ou então é algum irmão que quer nos fustigar. Ou os dois, né? Também pode acontecer. Mas Cristo não se lembra de nenhum dos nossos pecados. Todos eles foram apagados de uma vez por todas. E o autor aqui está citando o profeta Miqueias.
Então é um só sacrifício, né? Ele vai fazer aqui mais 3 afirmações. A primeira é que em um só sacrifício, ele se ofereceu como a vítima perfeita e oficiou o próprio sacrifício como nosso sumo sacerdote completo. Nesse ponto, o autor está dando continuidade ao assunto que dominou todos os capítulos anteriores, praticamente, o fato de Cristo ser sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o que é mais do que isso, não é? É que Cristo, ele não é apenas aquele que vem dar sentido àquela sombra do passado, não é? A verdade é que ele está citando aqui também a própria pré-existência de Cristo, ou seja, Cristo é desde sempre. A segunda afirmação que ele faz é que, diferente dos sumos sacerdotes da ordem araônica, que após oferecerem os sacrifícios eram admitidos na tenda principal do tabernáculo, que era o santo dos santos, uma vez por ano, Jesus, após oferecer a si mesmo em sacrifício perfeito e definitivo, ele não entrou no Santo dos Santos, não. Ele ressuscitou ao 3º dia, e ele subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isto já havia sido mencionado lá no capítulo anterior, no capítulo 9, 24 a 26, depois você pode conferir aí na sua Bíblia. Então ali ao lado do Pai, ele aguarda até que os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. E aqui nós temos uma alusão a outro salmo, Salmo 110, versículo 1, você pode conferir aí nos versos 12 e também verso 13. Meus irmãos, todos esses homens supostamente poderosos que hoje dominam este mundo, todos esses homens que com apenas um dedo podem apertar um botão e extinguir a humanidade para sempre, todos esses homens, todos eles, sem exceção, um dia eles terão que se curvar diante da pessoa de Jesus Cristo e prestar contas das suas obras. Isso está definido e determinado. Não é uma questão de si, mas de quando, porque já está determinado. E a terceira coisa que ele afirma é que o sacrifício de Jesus nos aperfeiçoou definitivamente e ao mesmo tempo nos santifica gradativamente. Então, novamente, o autor faz uma afirmação e cita um texto bíblico para fundamentar. Siga comigo aí, versos 14 a 18, quando ele vai dizer assim, já lemos aí, né? Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então o Espírito nos testifica a esse respeito, e aí ele vai citar o texto de Jeremias 33, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Depois, como já falamos, ele também vai citar o texto ali de Miqueias, no capítulo 7, quando o Senhor mostra ali que dos nossos pecados ele já não se lembra mais. Irmãos, por que eu gosto de enfatizar essa questão? Porque os próprios autores bíblicos pregavam com a Bíblia na mão, irmãos. Eles pregavam com a Bíblia aberta, não como nós temos aqui, mas em forma de rolo. Eles tinham o texto da Escritura para servir como referência para eles. Então, até aqueles homens inspirados por Deus, eles precisavam da própria Escritura para servir como embasamento para a sua pregação. Eu pergunto para você, por que hoje tem muita gente que já nem lê a Bíblia mais para pregar? Por que hoje a gente ouve mensagens, pregações, que não tem absolutamente nada a ver com as Escrituras? Será que Deus mudou, irmãos? Será que a salvação agora está sendo concedida e está sendo desenvolvida por Deus através de uma outra perspectiva diferente da palavra de Deus? Será que o Evangelho tem que se modernizar? Será que o Evangelho tem que se contextualizar? A terceira afirmação que ele faz é que o sacrifício de Jesus nos aperfeiçoou, então definitivamente, isso é maravilhoso. E este é um dos paradoxos da nossa fé, irmãos. Nós já somos salvos, louvado seja Deus. Não há dúvida em relação a isso. Se há algo que me deixa nos cascos é quando eu ouço alguém falando que está pelejando para ser salvo. Irmãos, a gente pode pelejar a vida inteira, desde que a gente nasce, até o dia em que a gente morrer, que a nossa peleja nunca nos levará à salvação. Somente a obra de Cristo é que foi consumada para nos trazer a garantia de que nós somos salvos, louvado seja Deus.
Mas, por outro lado, nós estamos sendo salvos diariamente, pela obra de santificação que o Espírito opera em nós todo santo dia. Então, meu irmão, minha irmã, você que talvez tenha chegado aqui nessa noite aborrecido consigo mesmo, porque você nesse dia já errou o alvo várias vezes, eu digo para você, tenha esperança, porque Cristo ainda não terminou a obra na sua vida. Ele só está começando, Ele ainda tem muito o que fazer na sua vida, então tenha paz. Procure amanhã ser melhor do que hoje, procure amanhã ser mais obediente do que hoje, procure fazer diferente do que você fez hoje, mas tenha certeza de que não é o que você faz, é o que Cristo fez por você. Então, depois de afirmar que as leis cerimoniais apontavam para Cristo, que em primeiro lugar a repetição de pecados se tornou desnecessária depois do sacrifício de Jesus, em segundo, depois de fundamentar essas afirmações, demonstrando biblicamente como isso estava previsto no Antigo Testamento, ele ainda vai falar a respeito de como e por que a obra redentora de Jesus se tornou eficaz para nós. Então ele fala agora o que deve ser a nossa resposta a tudo isso que Deus fez por nós. Que tipo de resposta da nossa parte Deus espera ao que Cristo fez por nós, irmãos? E eu peço que você acompanhe comigo aí a partir do verso 19 até o 31, nós já estamos caminhando para a conclusão dessa mensagem. Ele diz assim, olha, ouça bem, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Olha só que declaração maravilhosa. Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Sabe onde é o lugar santíssimo? É aquele mesmo lugar onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Ele está dizendo em relação a mim e a você, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Não uma vez por ano, irmãos, mas todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, nós temos acesso livre ao santíssimo lugar, onde Deus habita. Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Agora ouça isso, ouça isso, que todos os desigrejados ouçam isso. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, e o dia aqui está com D maiúsculo, é o dia do Senhor. Então, irmãos, ao contrário de deixarmos de nos congregar, nós procuramos nos congregar cada vez mais, para que nós nos fortaleçamos mutuamente, para que nós nos encorajemos mutuamente. Então ele diz, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque agora não tem mais repetição. Foi um só, definitivo, acabou. Então, se nós continuarmos a pecar, não há nada mais que se possa fazer por isso, com relação a isso. Então ele diz, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Meu Deus, tem misericórdia. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, isso aqui faz a gente tremer dos pés à cabeça. E às vezes, aquelas pessoas que gostam de dizer, mas Cristo não é amor?
Então nós só podemos falar de amor, sim, irmãos, mas não existe amor sem juízo. O amor de Deus se derramou por nós, e a maior prova do amor de Deus por nós foi justamente o fato do seu Filho ser pregado numa cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Então o amor de Deus é um amor severo, o amor de Deus é um amor austero, é um amor que não pode ser concedido sem a justiça. A justiça foi feita em Cristo, e o amor foi derramado sobre nós. Então, irmãos, nós vamos ver aqui primeiro, qual a primeira resposta que nós precisamos dar a Deus? A primeira resposta é que nós devemos viver em plena confiança no que Cristo fez por nós. Ele diz que nós devemos ter plena confiança na obra de Cristo por nós. Aqui o autor revela outra verdade a respeito da eficácia do sacrifício de Jesus e da sua mediação em nosso favor. Ele mostra que Cristo nos proporcionou livre acesso à presença de Deus. Ele abriu um caminho novo. Por causa da confiança que temos em sua intercessão por nós, nós podemos entrar perante Deus sem o peso da culpa em nossos corações. Às vezes, pessoas de outras religiões ficam furiosas com a gente quando nós dizemos que nós somos santos, porque eles pensam que nós estamos dizendo que somos santinhos, mas não, existe uma diferença entre ser santo e santinho, né? Nós somos santos, mas não somos santinhos. E a gente não precisa ter milagres feitos por nós, comprovados para que a gente seja declarado santo, porque nós já fomos declarados santos perante Deus, pelos méritos de Cristo na sua cruz. Então, irmãos, o que nos cabe é manter um coração sincero e expressarmos a nossa confiança na suficiência de Cristo por nós. A segunda coisa que precisamos fazer é nos apegar à esperança que está fundamentada na palavra fiel de Deus. A esperança é um dos temas predominantes nessa carta, irmãos. Predominantes. Veja o que diz o verso 23, comigo aí na sua Bíblia. Acompanhe comigo o verso 23, que a gente já leu, né? Vamos ler novamente. Ele diz assim, olha: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então eu digo para você, meu irmão, não se apegue ao Jornal Nacional, não se apegue ao jornal da Band, nem da Record, não se apegue aos noticiários, se apegue à palavra de salvação que nós temos aqui na Bíblia, essa palavra fiel, porque é ela que alimenta a nossa esperança, e é essa esperança que nós devemos nos apegar, sabe? A ideia aqui é de alguma coisa que você se agarra com toda a força para se salvar. A esperança é um dos temas predominantes aqui, como falei. O autor vem falando dela, né, desde a promessa feita a Abraão, que vai ser citada lá no capítulo 6, dos versículos 13 a 20, quando ele diz que quando Deus fez a aliança com Abraão, para que ele pudesse ratificar essa aliança e não ficasse nenhuma dúvida, além da promessa, ele também jurou por si mesmo que essa promessa não cairia por terra, sem se cumprir. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a sua salvação está garantida. Você só precisa ficar no caminho. Você não precisa abrir um caminho, nem inventar um caminho, você só precisa ficar no caminho, permanecer no caminho e guardar a esperança. Observe que os temas aqui vão se entrelaçando. Sumo sacerdote, esperança, suficiência de Cristo, são como as camadas de uma cebola, não é? Que quando nós vamos descascando, quando nós chegamos lá no núcleo, o que nós vamos encontrar é a pessoa de Cristo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu me lembro dos meus dias de novo convertido, quando eu ouvia falar das ruas de ouro, eu ficava muito interessado nesse assunto, porque eu fui criado numa infância muito pobre, muito mesmo. E quando cheguei na igreja, que eu comecei a ouvir dizer que no céu tinha ruas de ouro, eu fiquei muito interessado nisso. E depois eu comecei a perceber que isso também era parte do interesse de maioria dos crentes. E ainda hoje eu ouço falar, no céu vai ter rua de ouro, nós vamos andar nas ruas de ouro. Agora, meus irmãos, a minha pergunta é a seguinte: você se lembra do texto de Ezequiel, quando ele tem aquela visão do trono de Deus,
e ele veio assentado no trono, a figura de alguém que não podia ser definida, porque ele não tinha um perfil definido, o seu rosto brilhava como o sol. E eu pergunto a você, meu irmão, quando você chegar na glória celestial, e você for recebido pelo próprio Cristo, quando você estiver na presença do Cristo glorificado, e você olhar para Ele, eu pergunto para você, você vai se importar com alguma rua de ouro? Você vai se importar com algum mar de cristal? Pelo amor de Deus, irmãos, pode ser rua de barro, de terra, de lama, pode nem ter rua, mas ninguém precisa de rua, ninguém precisa de ouro, ninguém precisa, irmãos, de riqueza nessa vida, ninguém precisa de nada que não seja o próprio Cristo. Ele é a nossa recompensa, irmãos, Ele é o nosso grande prêmio. E eu imagino que quando nós chegarmos na glória, de vez em quando um arcanjo daquele vai ter que nos dar uma cutucada para a gente trabalhar, porque a gente vai ficar o tempo todo ali olhando para Jesus, embevecido com aquela imagem gloriosa diante de nós, e de vez em quando chega lá o Miguel e fala: meu filho, vamos trabalhar, né? Porque no céu não é lugar de preguiçoso não, irmãos. No céu tem muito trabalho. A diferença é que o nosso trabalho só vai transmitir para nós prazer e alegria, satisfação e contentamento. E aqui, o autor aos Hebreus usa uma imagem maravilhosa lá no capítulo 6, depois você pode pesquisar. Ele fala de uma âncora. Ele diz, né, que aquilo que nos mantém firmes, seguros, aquilo que nos mantém fortes e que nos mantém para que nós não nos afastemos dessa fonte de segurança, são a promessa e o juramento de Deus, que funcionam como uma âncora. Você já viu o poder de uma âncora? Né? Você chega lá na Baía de Guanabara, você vê aqueles cargueiros enormes, imensos, e eles são sustentados por uma âncora pequena, muito pequena em relação ao tamanho deles, mas ela os mantém para que eles não fiquem à deriva. E é assim que a promessa e a esperança que Deus fez a Abraão ainda permanecem para nós como âncora da nossa alma. É nisso que nós nos seguramos, irmãos. Mas também a nossa esperança, ela é diferente daquela dos antepassados, porque ela é superior. Não é porque ela é superior, porque na antiga aliança as leis cerimoniais não podiam aperfeiçoar quem oferecia os sacrifícios, os sacerdotes em nome do povo, mas em Cristo nós fomos incluídos numa nova aliança superior, porque ela foi ratificada com um sacrifício perfeito que nos aperfeiçoou. E por meio de um sacerdócio plenamente eficaz, capítulo 7, versículos 15, 22 e 28. Por isso, irmãos, a nossa esperança é superior àquela dos crentes do passado, porque ela tem maior respaldo e fundamentação. E por fim, nós esperamos com base em um conhecimento que temos acerca do futuro. Não é uma utopia, não é um talvez, mas uma certeza. Então, como nós falamos, não se trata de si, mas de quando. O mesmo Deus que determinou os seus propósitos na eternidade, irmãos, Ele projetou as imagens dessa obra em sombras do passado e lançou plena luz sobre elas na realização do reino de Cristo. Ele trará a consumação de tudo isso por meio do mesmo Filho que agora está sentado à sua mão direita. Louvado seja Deus. E eu convido você a abrir comigo aí no capítulo 9, volte só um pouquinho, rapidamente. Nós vamos ver aqui, capítulo 9, nos versos 27 e 28 aí do capítulo 9, já que a nossa versão está a mesma, eu peço que você leia comigo, versículos 28 e 29 do capítulo 9. Perdão, versículo 28 só. 27 e 28, agora sim. Então vamos ler juntos? Vamos lá. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez,
para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Louvado seja Deus. Que promessa maravilhosa, irmãos. Então veja, Jesus, Ele não apenas te salvou, Ele está te salvando, e Ele vai te salvar definitivamente no final. E eu quero concluir aqui, mostrando que nós devemos nos apegar à esperança cada vez mais, especialmente nesses tempos sombrios. E aqui está a terceira resposta que nós precisamos dar ao Senhor, quando Ele diz que nós devemos ocupar os nossos pensamentos com aquilo que estimula o amor e as boas obras em nossas vidas. De que maneira? Primeiro, Ele diz que nós devemos ter apreço pela comunhão, no encorajamento mútuo, versículo 25. Depois Ele diz que nós devemos fazer isso buscando a Cristo, a força para resistir ao pecado. Depois, mantendo também a nossa consciência de que nós esperamos por coisas incomparavelmente melhores do que tudo que nós possamos vir a perder nesta vida por amor a Cristo. Jamais perdendo de vista, por fim, que o que nos move neste mundo é a fé em Cristo Jesus. Então é aquele momento em que Ele diz: nós não somos dos que retrocedem, não somos dos que retrocedem. Diga isso para o seu irmão aí do lado, diga para ele: nós não somos dos que retrocedem. Glória a Deus. Não somos dos que retrocedem, irmãos. Olha como é que o texto diz aqui. Ele fala assim, olha, ouça bem, ele diz, olha, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o justo, o meu justo, viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o nosso caminho não é para trás, o nosso caminho é para frente. Amém? Nosso caminho é para frente. Agora, concluindo, irmãos, não há nada que nós tenhamos que fazer para que Deus nos aceite. Nada. Cristo já fez tudo. Nós jamais seremos aceitos por qualquer coisa que nós façamos. Ele já nos aceitou por causa do Filho. Nele nós fomos amados, chamados, justificados, santificados e aperfeiçoados. Contudo, nós temos um trabalho a fazer. E esse trabalho consiste em nos mantermos no caminho. Há um caminho a seguir, não é um caminho fácil, mas que está aberto. Há etapas difíceis, sim, espinhosas, muitas. Há pontos apertados, bastante. Momentos que são difíceis, que muitas vezes beiram um abismo na nossa vida. Há dias de tropeços também, mas Cristo nos toma pela mão, Ele nos levanta e nos põe de novo no caminho para retomarmos a caminhada e seguir em frente. Nos capítulos seguintes, no capítulo 11 e 12, o autor vai falar de uma grande nuvem de testemunhas. Simbolicamente falando, elas estão como que nos observando, como se estivessem torcendo por nós, para que nós também, como elas venceram por meio da fé, possamos vencer, sabendo que Deus tinha algo superior preparado para nós, em relação àquelas testemunhas. Nós hoje podemos olhar para um alvo que não estava disponível para elas, e o nosso alvo é Cristo. Todos os seres celestiais estão constantemente voltados para Cristo, irmãos. Todos eles olham para o Cordeiro que foi morto, mas venceu pelo seu sangue. Quando você lê Apocalipse 5, você vai ver ali um culto celestial, onde todas as hostes celestiais estão ali prostradas diante do Cordeiro que venceu, para prestar culto a Ele, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, mas venceu pelo seu sangue, louvado seja Deus. Então, queridos, a expectativa de todo o universo sempre esteve, sempre está e estará focada em Cristo. Nós também devemos olhar somente para Ele.
Se quisermos vencer e chegar a essa nossa recompensa descrita pelo texto, nós precisamos seguir em frente. Nesses dias em que celebramos o advento de Jesus, e esse deve ser o nosso espírito com o qual nós também celebramos, não é? O que deve prevalecer em nossos corações é a esperança com a qual nós o aguardamos. Pois como devemos lembrar sempre, e como acabamos de ver aqui, ele aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, isto ele já fez, mas para salvar aqueles que esperam por ele. E por isso nós dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, leia o livro de Hebreus, mas leia com esses olhos de quem está olhando para ver como o autor mostra que Jesus é o plano perfeito de Deus em tudo. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior ao sistema sacrificial do passado, ele é o sumo sacerdote superior, ele é tudo, superior em tudo, porque ele é o único homem do qual Deus se agradou, o único. Por isso, quando Deus olha para nós, ele não nos vê necessariamente pelo que somos, ele nos vê pelo que o seu Filho é. É por isso que ele nos ama através do seu Filho. Amém? Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça, nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que aplique esta palavra aos nossos corações. A aplicação simples que eu quero fazer, irmãos, dessa palavra nessa noite, é somente essa. Não fique ligado nas notícias do dia a dia. Ligue a sua mente com Deus. Coloque o seu foco na palavra do Senhor. O texto do capítulo 12 da carta aos Hebreus nos manda olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então eu digo para você: olhe para Jesus, olhe para Cristo, porque a sua fé será fortalecida, a esperança que há no seu coração será nutrida, será alimentada, e você certamente se alegrará, mesmo nos tempos de adversidade. Louvado seja Deus. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Você pode repetir isso? Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. De novo. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Sabe por quê? Eu me entrego na presença do Senhor, que Ele conhece o princípio e o fim. O vendaval diante dele se acalmou. Ele venceu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança
está no Senhor. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Porque um dia Ele veio a este mundo, Pai amado, e se vestiu da nossa frágil humanidade, meu Deus. Ele sentiu as nossas aflições, Ele experimentou as nossas angústias, Ele conheceu o nosso medo, Ele conheceu as nossas inseguranças, Ele visitou as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas doenças. Ele viu o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos imperfeitos. Ele viu o quanto nós precisamos de um Salvador. Ele viu o quanto nós precisamos de um mediador na Tua presença, Senhor. Pois os nossos pecados jamais permitiriam que nós pudéssemos chegar diante de Ti. Mas naquele glorioso dia, quando Ele subiu a cruz do Calvário, Senhor, e Ele deu aquele brado final, entregando o Seu Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, significando que o caminho agora está livre para nós, e nós podemos nos achegar à Tua presença, Senhor. Deus Santo, que o Senhor coloque a nossa esperança na direção certa, que o Teu Espírito venha ajustar os nossos olhos, a nossa perspectiva espiritual, para que nós possamos voltar o nosso olhar somente para Cristo. Senhor, tira todo o medo dos nossos corações, tira toda a apreensão, toda a angústia, Senhor. Senhor, nós repreendemos, ó Pai, ó Deus, todos os espíritos malignos e perversos que têm trabalhado por meio das mídias, das várias mídias, para produzir o medo e a desesperança em nossos corações. Pai, nós somos o Teu povo, a Tua igreja, nós somos filhos de Deus, nós fomos salvos, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos o único povo nessa terra que pode olhar para o futuro com esperança, com alegria, com a certeza de que o que nos espera é uma vida gloriosa, sem dores, sem máculas, sem rugas, sem dificuldades, sem aflições, sem angústia, sem medo, sem temores, na Tua presença, Senhor. Uma vida gloriosa, uma vida perfeita, uma vida plena, onde não haverá mais frustrações nem desilusões, onde nós não precisaremos mais o tempo todo estarmos preocupados de encontrar meios para sermos aceitos, amados, acolhidos, envolvidos, ó Deus, acolhidos pelo grupo, aceitos pela turma, ó Deus, quando nós vamos olhar para Cristo e dizer: aqui está todo o meu prazer, aqui está toda a minha satisfação, aqui está o meu prêmio, aqui está o meu tesouro, aqui está a minha alegria. Não quero mais nada, somente a Cristo. Não preciso de mais nada, somente de Jesus. Senhor, dá-nos essa perspectiva nova, traz essa compreensão da Tua palavra, Senhor. Que assim como Cristo é mostrado aqui como superior aos anjos, a Moisés, à lei, aos sacrifícios do passado, aos sumos sacerdotes e a toda a aliança do passado, Ele é superior a tudo. Que Cristo seja também superior em nossas vidas, que Ele seja superior em nossas paixões, que Ele seja superior em nossos amores, que Ele seja superior em todas as inclinações da nossa alma, que Ele seja superior em tudo, que Ele seja o único Deus e Senhor, entronizado no trono dos nossos corações. Que seja essa a nossa fonte de esperança, Senhor. Renova-nos, ó Pai, renova a nossa esperança em Ti, renova a alegria da salvação,
Renova a unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Perdoe, pastor Reginaldo, eu queimei aqui um pouquinho do tempo. Então, desconta da próxima vez. Maravilhoso é o Senhor. Eu te convido a ficar de pé comigo, na presença do Rei. Que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam contigo hoje, amanhã e para sempre. Ao Rei a glória. Vamos louvá-lo, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Te amamos, Jesus. Tu és a nossa vida, a nossa esperança, a nossa alegria. Aleluia. Antes de sair, abençoa a pessoa que está perto de você e diz que o Senhor te abençoe ricamente. Diz a ele: olha, Jesus é a nossa esperança. Queridos que nos visitam, Jesus abençoe, irmãos. Ricardo, Deus abençoe ricamente.